Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse jogo em Mirassol. O Memphis perde um pênalti, a defesa falha de novo, o Corinthians perde e o Dorival, hein, mexendo demais no time, a gente precisa falar sobre isso. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se, é o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Bom pessoal, eu achei que aquela preguiça, aquela tiriça da Sul-Americana, ela tinha ficado lá, naquele jogo contra o América de Cali, em outros jogos que eu vi o Corinthians realizar na temporada. Não imaginei que essa preguiça, essa lerdeza, ela fosse se repetir em jogos do Campeonato Brasileiro. Ou o Corinthians achou que ganharia de qualquer maneira do Mirassol, ou temos um problema físico aí gritante, ou a gente precisa repensar algumas coisas, porque o Corinthians não jogou para vencer o Mirassol. Foi a primeira vitória do Mirassol sobre o Corinthians. E assim, é um estreante na Série A que está muito ajustado, é um time que assim sabe o que fazer com a bola, sabe o que fazer sem a bola. Os caras estão jogando a vida todo o jogo. Então quem acha que vai chegar lá em Mirassol e ganhar pontos e tudo mais, que vai ser um saco de pancadas, tá muito enganado, tá muito enganado mesmo. E eu acho que o Corinthians pensou dessa maneira. Não foi só isso, evidentemente, mas em algumas atitudes, como a cavadinha do Memphis, você tende a menosprezar o teu adversário. Eu não acho que o Memphis aqui tá proibido de dar a cavadinha. É o risco do ousado. Se você acerta, pô, maravilhoso, gênio, craque, seria exaltado, ainda mais se o Corinthians conquistasse uma vitória por conta disso. Agora, sempre tem o risco do erro, né? E se você erra, você vai ser cobrado por isso, porque você precisa ter muita segurança. Ele não conhecia o Walter? Não teve ninguém do Corinthians para colar nele e dizer o que era o Walter? Não era o Alex Muralha que estava no gol, era o Walter que assumiu a condição de titular, que passou muito bem pelo Corinthians, que é um baita goleiro, experiente, e sabe o que fazer. E mesmo assim escolheu o canto. E deu tempo de se recuperar pela elasticidade que ele tem. E conseguiu. E mesmo no rebote o Memphis não conseguiu fazer o gol. Só que aí os jogadores do Mirassol foram cobrar o Memphis por uma suposta soberba, humilhação. Gente, a cavadinha é um recurso técnico. Eu acho que fica mais revoltado e tem realmente que cobrar os jogadores, os torcedores do Corinthians em relação ao Memphis do que o Mirassol. O Mirassol não tem que cobrar do Memphis, mas também acho que é do jogo. Acho que se eu tô num time aqui, o adversário faz uma cavadinha, o cara erra, eu vou lá e encho o pacovado do cara. Eu falo assim, e aí, filhão, você achou que ia se criar aqui? Veio dar cavadinha aqui. Não, aqui não é assim, pra fazer gol na gente é difícil e tal. O jogo de futebol, ele também é um jogo psicológico, é um jogo emocional, é um jogo que você... E o Memphis sabe muito bem disso. E ele errou, ele assumiu o risco e cometeu um erro. O Dorival não gostou, deu pra perceber na entrevista. Claro que diz que é uma questão a ser revista internamente, mas ele fala assim, eu vou querer ouvir dele primeiro. Eu vou querer ouvir dele primeiro, porque daqui a pouco, assim, é aquela coisa, o que você pretendia ali? Ah, claro, ele vai dizer, eu pretendia fazer o gol, eu treinei assim, como o Pato disse lá atrás, né, com o Dida em 2013. Não, eu treinei dessa maneira. Irmão, o jogo tá 0-0, fora de casa, jogo difícil, como são todos do brasileiro, afunda o goleiro, depois você pensa na cavadinha. Mas, é aquela coisa. O Memphis ele tem essas coisas e ele é assim, ele é desse jeito, ele sobe na bola, ele dá uma caneta de vez em quando, ele grava um clipe, ele vai na comunidade, ele é esse cara. E ele ali quis dar uma cavadinha, tá tudo bem? Não tá, porque o momento do time não é confiável. Tem muita coisa acontecendo no Corinthians, fora de campo, dentro de campo e tal. Então ali, cara, ganha a porra do jogo. Vai lá e resolve. Claro, sou eu aqui dizendo desse lado. Mas se ele faz o gol, a gente não ia estar discutindo. É que ele assume um risco de algo que não precisava, na minha opinião. Vai e resolve. Pênalti é difícil, cara. Você tem um goleiro do outro lado, sabe? Os goleiros evoluíram muito nesse sentido. Então, hoje, para bater pênalti, cara, você tem que ser muito consciente e tal. E ele assumiu esse risco. Só que aí, continua 0-0. E aí, felizmente, para ele consegue meter a bola na cabeça do Kaká ainda no primeiro tempo. O Corinthians vai pro intervalo ganhando de 1-0. Olha que loucura, uma assistência do Memphis, escanteio, na cabeça do Kaká.
que eu até falei no momento do gol dele, falei, cara, o Kaká foi premiado, porque ele não tá fazendo maus jogos. Muito se fala da defesa do Corinthians e tal, mas assim, o Félix Torres, o André Ramalho, esses caras estão vazando demais. O Kaká, pelo menos ele tem correspondido. Corta pra outros gols do Mirassol em que o Kaká teve uma participação terrível. Não só ele, o lateral Mateuzinho. O primeiro gol, né, que é o gol de empate, no começo do segundo tempo, assim como aconteceu com a América de Cali. Puta, que apagão, né? Vindo de um lateral. O cara pela esquerda consegue o cruzamento e o Edson Carioca faz o gol na pequena área. Porra, tomar um gol desse, começando o segundo tempo, sabe? É de um time que entrou meio desligado, não, estamos ganhando, vamos ver o que acontece, tanto faz como tanto fez. Não pode ser assim, não pode ser assim. E o segundo gol é um gol, é um gol assim meio que também é nas costas do Mateuzinho. O cara consegue cortar, a bola desvia ainda nele, encobre o Hugo Souza e o Gabriel lá chega para concluir, para fazer o gol da virada. E ainda teve um terceiro, que foi anulado porque bateu na mão do jogador do Mirassol. Mas o que o Kaká estava fazendo nesse lance aí, dando as costas para a bola, não sabendo onde a bola tava, aí o cara toma a frente dele. O Félix Torres, cara, deu algumas pichotadas no jogo, que assim, porra, se o Dorival queria algum recado do tipo, não, o Félix Torres, como ele diz na coletiva, vai bem na seleção equatoriana, tá bom. Acho que deu pra ver, né, Dorival, como é que é o Félix Torres no Corinthians. O meio-campo tava meio diferente, assim, porque eu falei pra vocês, né, ele gostou muito do Maicon no último jogo. Maicon abrindo o meio-campo, o Ranieri mais à direita, Bidon à esquerda, Coronado na ponta do losango. Foi essa maneira como o Dorival começou o jogo. E me surpreende muito o Ranieri se soltando mais, assim, né? Não que ele não possa fazer isso, mas ele sempre vem dizendo, né, que já jogou como zagueiro. Ele funciona muito bem entre os zagueiros, entre os defensores lá atrás e tal. É um cão de guarda na primeira função. Ok, o Maicon tem a qualidade do passe e tudo mais, mas ele tá deixando o Ranieri se soltar um pouco mais, o Maicon como primeiro, o Bidon na esquerda e o Coronado na ponta do losão. O Coronado acho que fez um bom jogo, cavou o pênalti inclusive, né, cobrado pelo Memphis de maneira errada, mas ele chuta e a bola só desvia e vai para baixo e o Walter faz a defesa, porque ela bate no braço aberto do jogador que tá de costas ali, né, vai das costas para a bola e deixa o braço aberto. Mas é mais uma jogada do Coronado. Ele tentou algumas finalizações bem ao seu estilo, ele distribuiu o jogo enquanto teve em campo. E aí no segundo tempo o Dorival chama a cavalaria, né? Porque aí ele coloca Carrilho, Yuri Alberto, jogadores que ficaram no banco de reservas. O Héctor Hernandes, o Thales Magno, o Alex Santana, ele põe toda essa galera aí. O Thales Magno continua sendo aquele jogador que pega a bola pelo lado esquerdo, ele faz uma finta, um drible nele mesmo, assim, o cara tá na frente dele, aí ele volta atrás com a bola. Ele não tenta uma jogada. Ele não vai pra linha de fundo, ele não busca o drible. Quando ele busca, ele perde a bola. Ele tá completamente fora, sem confiança, tá zonzo, assim, o Thales Magno. Não consegue corresponder. O Alex Santana entrou visivelmente sem ritmo de jogo, porque o cara não joga nunca. E é bom jogador, tá? É bom jogador, dá sequência pro homem. Porque ele entrou assim, cara, mas dava pra notar que ele não sabia como correr, ele não sabia qual o peso da bola. Aí ele errava um passe aqui, sabe, se atrapalhava num lance ali. Precisa jogar mais, porque ele tá sem ritmo de jogo, ele não entra nas partidas. Quem mais, deixa eu ver, que entrou? O Yuri não recebeu nenhuma bola, né? Então nem dá pra acreditar alguma coisa ao Yuri Alberto. Mas enfim, o Corinthians perdeu bem perdidinho, não fez nada pra mudar. As trocas, obviamente, melhor em termos de qualidade, mas não foi o suficiente para que o Corinthians se impusesse, a gente, né, enxergasse que daqui a pouco poderia empatar e vencer. E assim, os jogadores me incomodaram um pouco de novo, assim, sabe? Eu fiquei bem incomodado, achando que, sul-americano, os caras desdenharam e tal. Agora no brasileiro, ok, é contra um paulista, é fora de casa, daí não vale. Um time que veio recém da Série B, daí não vale. Aí não tem que jogar a Vera. Então, assim, me incomodou um pouco a postura dos atletas. Espero que tenha incomodado o Dorival também. Para que o Dorival chegue e diz assim: rapaziada, deu né? Deu né? Esse tipo de jogo aí, vocês têm que entrar a sério do início ao fim. Ou a gente vai perder, como aconteceu. Então, eu confio muito no Dorival. De imaginar que ele entende o que está acontecendo. Entende o que ele está fazendo e sabe o que está acontecendo. Então, assim, Dorival,
tudo contigo. O Corinthians precisa melhorar, tem algumas situações que vão depender de reforços, realmente, mas até lá não tem muito o que fazer. Tem mais 4 jogos até a pausa para o Mundial, que aí eu acho que o Corinthians, como outras equipes, vai ter tempo para treinar, para trabalhar esse elenco e tudo mais, e aí a gente pode entender, né, e até cobrar mais do Dorival. Nesse momento ele merece crítica e tal, porque ele tá mexendo muito no time. Mas é o que eu falei para vocês, ele visivelmente identificou algo físico no elenco que vinha da comissão técnica do Ramon e que a preparação física dele chegou lá e disse assim, caraca, os caras estão num déficit muito grande. Ou esticar a corda no Paulista e tá estourando agora, que é muito comum acontecer, tá? De esticar a corda no campeonato estadual para ganhar o estadual e aí depois dar aquela afrouxada e aí a coisa demora a engrenar de novo, pode ser isso que esteja acontecendo, mas o Dorival entendeu esse diagnóstico físico e tá rodando mais o elenco. E rodando mais o elenco você perde qualidade, não tem como. O Corinthians não tem um elenco de ter 2 jogadores da mesma função como o Flamengo tem, o Corinthians não tem, então é natural que você perca a qualidade. Então, assim, tem que contratar, mas tem que encarar melhor cada jogo. Acho que o Corinthians está escolhendo algumas partidas, os jogadores estão escolhendo algumas divididas, e aí não dá, né? Não dá. Tudo passa a ser importante a partir de agora, no momento em que o Corinthians está vivendo essa situação delicada. Então, tem que resolver. E aí, o que vocês acharam do jogo, da cavadinha do Memphis, das trocas do Dorival... da perspectiva daqui pra frente, eu quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! 5-0, goleada do Fortaleza, e essa é a situação do Campeonato Brasileiro nesse momento, a classificação. O Red Bull Bragantino assumindo a ponta, com esse empate ainda 17 pontos. Palmeiras que entra em campo amanhã, tem o clássico contra o São Paulo, depois Flamengo, que ainda joga na noite deste sábado, seguido de Cruzeiro, Fluminense, Bahia, Ceará, Corinthians, Fortaleza e Mirassol. Virando a página, 11ª colocação, vamos lá. Aparece o Internacional, depois seguido de Atlético Mineiro, Vitória, Grêmio, São Paulo e Botafogo. E olha aí a zona de rebaixamento como já está mexida depois dos jogos de hoje. Ó. O Vasco aparecendo na zona de rebaixamento, ao lado de Juventude, Santos e Sport. Como 2 desses já jogaram hoje, dormirão na zona de rebaixamento. Assim como o Braga dormirá líder. Pois é. Essa você nunca ouviu, né? Vai dormir líder. Fala a verdade. Vai dormir líder. Essa é nova. A gente já tem alguma coisa lá em Mirassol, minha gente, pra gente ir pro interior de São Paulo? Entra atropelando, faz só uma carreta da descida, leva tudo pra dentro da... Jogou todo mundo pra dentro do gol, fez um gol de cabeça, certo? E aí volta pro segundo tempo, parecia que o Corinthians já tinha ganho o jogo. Já não foi bem no primeiro tempo, o segundo tempo foi pior ainda. Aí a gente não tem... Aí você vai falar, poxa, a culpa é da zaga? A culpa é da zaga, a culpa é dos volantes. Nenhum jogador do Corinthians jogou o suficiente para vestir a camisa do Corinthians. Para vestir a camisa do Corinthians é muito maior do que isso que eles fizeram hoje. É muito maior. Vou até pedir, desculpa, professor, o pessoal colocar pra gente os números defensivos do Corinthians. Concordo contigo, Pascoal. É um Corinthians que a gente também não consegue salvar muita gente aí. Mas, não, hoje eu não vou nem salvar o treinador. Hoje nem o treinador vai passar isento. Os erros defensivos do Corinthians... acho que tem ficado muito mais evidentes, né? A gente traz os números de primeiro e segundo tempo desse jogo, dessa vitória do Mirassol. Ó, no primeiro tempo, foram 5 finalizações contra 6, grandes chances 2-4 e gols 0-1. Aí depois do segundo tempo muda tudo, ó, os números do Mirassol melhoram. 8 finalizações contra 4, grandes chances 2-0 e gols 2-0. E aí, dentro dessa história de defesa também, né, Elton, acho que é o principal ajuste ainda desse Corinthians, é o principal desafio. O Dorival chegou falando em analisar um elenco, mas na última entrevista coletiva já falou de uma necessidade de peças e acho que muito para esse setor defensivo para conseguir puxar esse trabalho. Porque, óbvio, né, olha aí, ó, os números da defesa. O Corinthians, times da Série A com mais gols sofridos na temporada. Corinthians com 38 gols em 33 jogos. Aí vem seguido do adversário de hoje, o Mirassol, com 34 em 21 jogos. O Grêmio, 31 gols em 27 jogos. O Vasco com 31 gols em 28 jogos. E o Juventude sofreu 30 gols em 19 jogos. Elton.
Primeiro, eu acho que o sistema defensivo do Corinthians que precisa ser analisado, não só a zaga, né? Eu acho que a proteção à defesa do Corinthians ainda não é das melhores. Isso é desde o início da temporada. Ruins quanto o Corinthians fez Para hoje. não repetir. Para não repetir. E acho que para lembrar que ainda tem muita coisa a ser feita nesse Corinthians, O né, Corinthians tá em Pascoal? oito. O Corinthians pode cair mais 4 posições por conta da rodada que vai acontecer. Sim. Vai ser complementada. E aí começa a dar aquela agonia no torcedor. Tá em 8º, pode cair para 12º, aí você começa a olhar para baixo, tá pertinho aqui de baixo, tá mais longe lá de cima, entendeu? E aí isso é horrível. Porque assim, o Dorival chega, faz um jogo lá em Novo Horizonte, vence, mas é aquele jogo contra o Internacional, acho que já traz também para o torcedor uma outra ilusão até. Se pagou na frente, né? Porque foi um bom jogo contra o Internacional, contra esse Inter que a gente vem mas falando o jogo de temporada e tal. A expulsão do jogador do Internacional muda completamente a trajetória do jogo. Porque até aquele momento o Internacional estava melhor que o Corinthians. E fora que no primeiro tempo... O Bruno foi expulso, né? A defesa fez água também no primeiro tempo, tomou uma virada dentro Sim, do leva a primeiro virada. tempo. Mas já era um Corinthians com uma outra atitude, pelo menos, professor. Sim, o Dorival apresentou uma carta de intenções muito interessante ali. Agora, mais do que nomes, o Anrileri, por exemplo, para mim hoje a partida é exceção. A regra do Anrileri no Corinthians é uma boa contratação. Inclusive, acho que o Corinthians foi campeão paulista por causa dele. Ele tratou de segurar o Estevão do jeito que tinha que segurar. E ali eu acho que está resolvido, até porque as opções são o Hugo, que só defende, e o Bidu, que só ataca. Então, tem o Anrileri ali. A questão do miolo de zaga, quando a gente fala... E a gente deu números da temporada inteira. Não é só do Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente fala... Só no Campeonato Brasileiro são 14 gols sofridos. É a segunda pior defesa, só não tem a pior defesa porque o Juventude tomou 20 gols. Então, é a pior da temporada, como a gente mostrou. E pior do que ter a pior defesa da temporada... É ter as piores defesas da temporada. Porque a defesa não é uma só. Só as combinações de zagueiro. Sim. Olha quantas combinações a gente faz e não tem jeito. Então tem a ver com o sistema, como disse o Elton. Os melhores jogos do Corinthians foram os que tiveram o Martínez, que hoje não estava, né? Está lá com problema dentário. E o Ranielli juntos. E os piores jogos foram aqueles também que não tinham os dois juntos. Acho que o Dorival já percebeu isso. Mas nem sempre ele tem à disposição esses jogadores do jeito que ele quer aproveitar. Fala, fiel. O futuro do Timão está sendo construído. O Corinthians acaba de registrar sua 27ª contratação para a base em 2025. Vamos entender o que isso significa para o clube. O Corinthians registrou mais um meia para suas categorias de base, totalizando 27 contratações em 2025. Dessas, 18 foram para o Sub-17 e 9 para o Sub-20. O clube segue focado em fortalecer suas equipes de base, visando revelar novos talentos para o time principal. Investir na base é essencial para garantir a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo do clube. Revelar novos talentos pode render frutos tanto esportivos quanto financeiros para o Corinthians. E aí, fiel, o que acham desse investimento na categoria de base? Quais jogadores da base vocês gostariam de ver no time principal? Deixe suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para mais informações do nosso Corinthians. E vai Corinthians! Todo campeonato, toda temporada, a gente vai estar falando as mesmas coisas aqui. Jogo exclusivo aqui na tela da ESPN, esse Racing e Corinthians na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Já fica aqui o convite também para o torcedor. Vamos dar uma olhadinha em que o Hugo Souza falou na saída de campo depois dessa derrota para o Mirassol. Tá aí na tela pra gente, abre aspas para o goleiro do Corinthians. Acho que a gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo. O que a gente tem de fazer de melhor, repensar como atleta, com respeito ao clube que a gente defende. A gente tem um elenco que não precisa sofrer e a gente precisa mudar o chip muito rápido para que a gente possa desenvolver o melhor do nosso futebol. Porque a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo. Fala, corintiana, gente fina do canal. Vou falar pra vocês, em que derrota vexatória do Corinthians. Agora o VAR tá vendo se foi gol ou não, já foi o lance do gol. Tá conferindo aí o possível terceiro gol do Mirassol, mas enfim,
O Corinthians pode anular esse gol, o Corinthians pode empatar o jogo, mas é uma vergonha, cara. O Flamengo vai jogar contra o Mirassol e não vai perder o jogo contra o Mirassol em Mirassol. O Palmeiras vai jogar contra o Mirassol e não vai perder o jogo contra o Mirassol lá. Então, assim, o Mirassol vai brigar no campeonato para não ser rebaixado. O Corinthians não pode sair fora de casa para competir um jogo, disputar um jogo. Se é que foi lá para disputar ou coisa do tipo, tá anulou o gol. Mas, enfim, o Corinthians não pode sair para jogar um jogo contra o Mirassol e jogar desse jeito. Não pode de jeito nenhum. Não pode. Outra coisas que deram muita raiva nesse jogo, tá, galera? O pênalti do Depay. Cara, o Romero jogou 5 anos da vida dele com o Walter. 5? Pelo menos uns 5 anos da vida do Romero ele jogou com o Walter. Ele sabe que o Walter é um bom goleiro. Ele tá jogando com o Depay já há praticamente um ano. Já viu o Depay bater no pênalti, já viu o Depay bater no pênalti de cavadinha no treinamento. Porra, custa avisar pro Depay que o Walter é um bom goleiro e que não dá pra bater de qualquer jeito, pra ele bater o pênalti com mais atenção. Eu não coloco a culpa nem no Memphis não, tá? Eu achei que dentro da atmosfera toda do jogo se explicava a batida do Memphis. E na hora que ele se posicionou pra bater, eu já sabia o que ele ia fazer, só que o Walter também, logicamente, sabia o que ele ia fazer. Nem se moveu muito, ficou ali porque sabia que tinha grande chance dele fazer a cavadinha. Mas pra mim é mais culpa dos jogadores do Corinthians que conhecem o Walter, porque o Memphis não conhece, de falar pra ele que não é um goleiro qualquer e que não dava pra bater o pênalti daquele jeito. Bom, estragaram o jogo. O Corinthians podia ter terminado agora na 6ª posição, foi pra 8º. O Mirassol, que vai brigar o campeonato todo pra não ser rebaixado, era pra estar na zona de rebaixamento, agora tá numa gloriosa 10ª colocação, graças ao Corinthians, que foi lá em Mirassol fazer esse vexame. Outra coisa, o sistema tático do Dorival precisa de muito ajuste. Ele monta o sistema deixando um lateral para formar 3 zagueiros, fica um buraco do outro lado. O cara tem que ser muito burro para não enxergar que tem um buraco do outro lado do lateral que o do lateral um sobe, né? Um lateral sobe e o outro fica. O lugar que o lateral sobe, que hoje ainda foi o Félix Torres que ficou desse lado, ficou um buraco, o Félix Torres com 2 contra 1, passa todas as bolas, o Corinthians tomou 2 gols por ali, por causa desse maldito, desse buraco na zaga, e eu não sei como que o Dorival não viu isso, os jogadores também dentro de campo, pô, se sabe que tá nessa situação, um vai ter que ficar pra cobrir, né? O lateral subiu, um do meio de campo vem pra cobrir, coisa básica, mas o Corinthians parece que ainda não entendeu o sistema do Dorival, que é ridículo, e também, sei lá, esse sistema, viu? Sei lá, esse sistema. Mas olha, cara, acabou o jogo. Que vergonha. Galera, o Corinthians precisa rever muita coisa. Principalmente nesses jogos fora de casa contra adversários fracos do Campeonato Brasileiro, do qual o Corinthians não pode de jeito nenhum perder os 3 pontos, tá? É isso daí, galera. Um pós-jogo aí que nem deu pra esperar o jogo acabar pra falar, porque é muito claro tudo o que aconteceu do jogo, desde o começo do jogo, a atmosfera que foi criada, o jeito que a coisa foi degringolando, o pênalti que o Memphis acabou perdendo, o buraco na zaga do Corinthians que era visível, o Mirassol inteligentemente aproveitando esse buraco, fazendo os gols. Enfim, o Corinthians precisa rever essa situação aí, não pode jogar assim fora de casa. E outra coisa pra fechar também, se não ia usar o Carrilho, que eu concordo também, porque ele tá cansado, é um jogador de mais idade e, pelo amor de Deus, a gente ficar sem o Carrilho em campo. Mas se era pra preservar ele, não tivesse colocado ele nem 10 minutos pra jogar. Deixasse ele sem jogar. Pra colocar ele no final pra jogar 10, 15 minutos e correr o risco de lesionar do mesmo jeito. Tivesse colocado a porcaria do time titular desde o começo, ganhasse o jogo, fizesse um bom primeiro tempo, matasse o jogo com 2 gols e aí tirava quem tivesse pra tirar. Agora, desse jeito aí, eu não consigo entender, não. Complicado, galera. Valeu, um abração. Larga nos comentários aí o que vocês acharam da partida. E vai, Corinthians!